paz do Senhor, gente, bom dia, graças a Deus, mais uma segunda-feira abençoada que nos encontramos na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, profetizo bênçãos, cura, milagres e maravilha da parte de Deus, não só hoje, mas como todo sempre na sua vida, amém? Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é maravilhoso, graças a Deus. Quero agradecer a todos os inscritos, todas as pessoas que nos acompanham, que estão sempre conosco, um forte abraço, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês, né? E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam também, né? E será a bênção da parte de Deus para as suas vidas. Porque tem muitas pessoas que às vezes veem, mas acabam não se inscrevendo, né? Então, que se inscrevam também e assim vamos estar fazendo a obra do Senhor para a glória do nome santo do nosso Deus. E você deixar aí seu like também, né? Se inscreva no canal, como eu já falei, e vai compartilhando, né, a mensagem, a oração, e assim vamos falando de Deus, e a bênção do Senhor nos acompanhará, porque o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. E quando nós estamos meditando, estamos lendo, estamos fazendo as coisas de Deus, estamos ouvindo as coisas de Deus, o Senhor, Ele é que nos guia, que nos direciona e nos abençoa, né? O nosso Deus é maravilhoso e poderoso. Aqui no livro de Daniel, capítulo 6, no verso de número 22, diz assim... 22 não, 28, perdão. Diz assim: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Graças a Deus. Este Daniel, então, prosperou no reinado de Dário e de Ciro, o persa. Graças a Deus. Essa passagem nos mostra que o nosso Deus é aquele que transforma todas as coisas. Graças a Deus. Ali a palavra de Deus vai nos dizer, aqui no capítulo 6, que os prefeitos, os presidentes, aqueles príncipes estavam contra Daniel. Por quê? Daniel era mau? Não. Mas porque Daniel fazia tudo com excelência. Tudo que Daniel fazia dava certo. Tudo que Daniel fazia prosperava. A palavra vai nos dizer que eles tinham inveja de Daniel. E eles queriam acabar com Daniel, porque ele viu que o rei gostava de Daniel. Quantas pessoas têm inveja de você, né? Você às vezes olha assim em volta, acha que não tem muita coisa, mas mesmo sem muita coisa, as pessoas têm inveja de você. Tem inveja da sua alegria, tem inveja das suas amizades, tem inveja daquilo que você tem. E às vezes até aqueles que já têm muita coisa, que prosperaram, as pessoas ficam com inveja porque não sabem quanto você trabalhou, quanto você lutou para chegar até onde você chegou e querem lhe derrubar. Mas a palavra de Deus nesta manhã vem nos alertando e vem nos edificando, porque isso é edificante, saber que o nosso Deus, Ele sabe muito bem quem é quem, Ele sabe quem é inocente e quem verdadeiramente serve a Ele. E a palavra de Deus vem nos dizendo que aquele homem armar essa cilada para Daniel, fazendo esse decreto, né? Eles viram que não tinha como pegar Daniel nem nenhuma falha, porque Daniel fazia tudo com excelência, e ali agora armaram um decreto e falaram para o rei, né? Antes de armar esse decreto, eles foram até o rei, porque o rei que ia assinar o decreto. E falando com o rei, disseram que seria bom, né? Que eles pensaram como seria bom se no espaço de um mês ninguém fizesse nenhuma petição, nem a um outro Deus, nem a uma outra pessoa que não fosse o rei. Já pensando em pegar Daniel ali, porque ele sabia que Daniel servia ao Deus dos céus. E ali o rei, todo vaidoso, né, assim, envaideceu com essa proposta e acabou aceitando aquele decreto. E a Bíblia nos diz que ele assinou aquele decreto na lei dos médios e dos persas, uma lei que não poderia se revogar, ou seja, não poderia voltar atrás. Então ali aqueles homens começaram a monitorar a vida de Daniel. Mas Daniel, quando ouviu o decreto, ele permaneceu firme naquilo que ele sempre fazia, orando ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia. E aqueles homens, quando perceberam que Daniel estava orando, ali mesmo com aquele decreto, levaram Daniel à presença do rei. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Daniel nos ensina aqui uma coisa boa que nós devemos fazer. Aqueles que falam mal da gente, aqueles que muitas vezes tentam atrapalhar a nossa vida. A resposta que nós temos para eles é ir brigar com eles, não. Mas é simplesmente orar, né? Simplesmente orar e apresentar tudo na mão do Senhor. E outra lição, outra coisa que a gente vê aqui, Daniel não parou de orar por conta do decreto, por conta do que aqueles presidentes, aqueles príncipes estavam achando, aqueles prefeitos estavam achando, não. Daniel continuou orando, continuou fazendo aquilo que ele fazia sempre. Então, também uma outra resposta para aqueles que muitas vezes querem fazer você parar é não ligar, né?
estão falando mal de você, não ligue. Continue fazendo o que você está fazendo. Porque quem mandou você fazer foi Deus. Se está no seu coração o propósito de fazer a obra que você está fazendo, seja no reino, na sua vida secular, se é algo que vem de Deus para a sua vida, para edificar a sua família, então não ligue para o que as outras pessoas estão dizendo, não. Continue fazendo aquilo que você sempre fez, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, né? E Daniel nos ensina aqui, nesta passagem, ele continuou orando, né? E não parou de fazer aquilo que ele fazia, ou seja, ele não parou de orar porque as outras pessoas estavam achando ruim, né? Porque tinha um decreto, não. Porque nós sabemos que somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra. Daniel certamente sabia isso. Mas quando uma lei vem contra o propósito de Deus, a gente tem que obedecer à vontade de Deus, né? Porque nós temos que obedecer à lei da terra, né? Temos que obedecer. Mas se uma lei vier contra a ordenança divina, nós ficaremos com aquilo que Deus falou, né? Glória a Deus. Então, graças a Deus, Daniel entendia que as petições, as orações dele não podiam parar por conta de uma ordenança do homem, que dizia que não poderia, né, pedir a outro Deus ou a outra pessoa que não fosse o rei. Graças a Deus. E a palavra nos diz que Daniel agora, né, pego ali, foi levado para a cova dos leões. E ali, dentro daquela cova, o rei se penalizou, porque o rei gostava de Daniel. E a palavra também vai nos dizer que o rei tentou de todas as maneiras fazer com que Daniel não fosse parar na cova dos leões. Mas ele não conseguiu. E ele falara para Daniel que o Deus que Daniel servisse livrasse ele, né? Então, outra coisa que a gente vê, né? Tem coisas que não é para o homem fazer, é para o próprio Deus, né? O rei tentou livrar Daniel, mas o rei não queria. Então, muitas vezes nos processos que a gente passa na vida, muitas vezes a gente se sente só e acha que ninguém está olhando para a gente. Ou até mesmo chegam algumas pessoas, mas ela não consegue nos ajudar, né? Mas é porque não é para as pessoas fazer, é para Deus fazer. E o que Deus faz é grande, é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos diz que Daniel foi ali para a cova dos leões. E ali a palavra de Deus nos diz que os leões jejuaram, né? Os leões não comeram Daniel. Daniel passou a noite ali. E quando o rei triste, o rei passara aquela noite triste, jejuou, não quis festa, nada, mas ele tinha uma esperança que Daniel ia estar ali. E quando é pela manhã, ele vai e chama Daniel. Que Daniel responde, o rei se alegra. Glória a Deus por isso. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso e tudo que ele faz é com perfeição, né? Ali Deus trabalhou na vida dos leões, né? Falou, deu ordem aos leões que os leões não comeram Daniel. O rei tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Então, seguiu-se aí o princípio da lei dos médios e do Pérsia, né? Não podia revogar, então teve que acontecer tudo de acordo a lei estava prevendo, e ali o próprio Deus livra Daniel daquela cova dos leões. Que a palavra de Deus nos diz que agora o rei manda tirar Daniel ali da cova, porque Daniel diz que se achou inocente diante de Deus, né? E fala para o rei que o rei também não é culpado, porque ele sabia que tinha sido aqueles homens certamente que induziam o rei a fazer aquilo, né? Então ele fala, né, ali para o rei que não achou que Deus, né, não tinha achado ele culpado, né? Que Deus tinha ali guardado ele. Como nós vemos que o Deus que nós servimos nos guarda, aonde nós estivermos e aonde nós formos, estamos debaixo da proteção de Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que Daniel sai daquela cova dos leões, né? Sai daquelas covas dos leões, e a palavra de Deus nos diz que agora aqueles que mandaram, aqueles que tentaram fazer o mal para Daniel, aqueles que fizeram esse decreto, esse propósito para o reassinar, agora quando vai a vez dele, que agora eles é que vão cair na cova dos leões, né? Daniel saiu, e aqueles que tentaram jogar Daniel, que jogaram Daniel lá dentro, a palavra de Deus nos diz que agora eles são lançados na cova dos leões. E aí a palavra de Deus se cumpre quando diz, e outra vez verei a diferença entre os que servem e os que não servem, entre os ímpios e os justos, porque agora a palavra de Deus nos diz que quando eles foram jogados ali, juntamente com sua família, a palavra nos diz que o leão abocanharam eles, né? Que eles foram espedaçados antes mesmo de chegar embaixo da cova, glória a Deus. Daniel foi guardado, mas aqueles que tentaram mal contra ele foi destruído, glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Aqueles que plantam má semente, infelizmente, vão colher o fruto das suas más sementes. A nossa oração é que se arrependam, né? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que a gente plantar, isso vai colher, né? Então, aqueles que tentam o mal contra você, contra a sua casa, contra a sua família, infelizmente ou felizmente, porque é uma questão de justiça, aí recai contra eles mesmos, né? E aqui a gente vê bem essa situação. Aqueles que tentaram o mal contra Daniel foi que acabaram perecendo.
O nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel. E Ele é aquele que guarda você, que nos guarda. E em todo tempo Ele está presente nas nossas vidas. O nosso Senhor Jesus em nenhum momento nos deixa só, não. Mas Ele está presente. E é Ele que nos livra de toda e qualquer cilada do inimigo. Livrou Daniel na cova do leão. E está livrando você também nessa situação que você está passando. E isso não é para que você venha sofrer, não é só porque você vai, não é para você morrer, não, mas é para você ser exaltado na terra, né? Glória a Deus, e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Porque aí, depois de tudo isso, os versículos que nós lemos, né? Quando Daniel sai, Daniel é exaltado perante o rei, e ali ele fica presente ali no reinado de Ciro e ainda fica presente no reinado de Dário, né? Glória a Deus, foi aqui no versículo que nós lemos, né? Então, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e de Ciro persa, né? Glória a Deus. Daniel ainda teve mais foi mais próspero do que ele já era. Glória a Deus. E aquilo que os inimigos de Daniel tentaram fazer, querendo barrar Daniel, deu mais força para Daniel crescer, né? Então, tudo isso está dando mais força para você crescer, para você prosperar. Daniel ficou mais 2 reinados ali ainda prosperando. Então, veja aqui que tem dupla honra de Deus chegando para você e para a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Aqueles que pensaram que ia lhe ver no chão, vai lhe ver mais próspero ainda do que o que você já é. Se você ainda não está na prosperidade, no lado financeiro, no lado espiritual, você está se sentindo fraco, receba de Deus nessa manhã um renovo espiritual, receba de Deus, em nome de Cristo Jesus, prosperidade em todas as áreas de sua vida. Dupla honra é o que o Senhor tem. O inimigo quis lhe derrubar, tentou lhe destruir, tentou separar sua família, tentou destruir seus filhos, acabar com seu casamento, tentou destruir seu projeto de vida, mas ele não conseguiu. Tem bênção da parte do Senhor para você e para sua casa. E bênção em dobro, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. Pai, obrigada por mais uma manhã maravilhosa que nos encontramos na tua presença. Muito obrigada por mais este dia, início de semana. Cuida de cada um de nós. Livra-nos de tudo que não é teu. Abençoa cada um dos nossos familiares, sim, Deus. Em nome de Cristo Jesus, onde essa palavra, onde essa oração chegar, abençoa cada um dos teus filhos e dá vitória, Pai, em todas as áreas da vida dele, em nome de Cristo Jesus. Sim, nós te pedimos também, em nome do teu Filho amado, Senhor Espírito Santo, vai consolando os corações daqueles que estão tristes, que estão abatidos, por perder um ente querido. Deus, tu sabes a necessidade, a situação que cada um passa. Dá vitória, alegra, Pai, aqueles que se encontram tristes. Liberta aqueles que se encontram oprimidos. E assim nós te pedimos, permanece conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos um forte abraço. Fique na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia.